Olá, bom dia. O Sistema CNA Cenário inicia agora mais uma webconferência. Nosso tema hoje é prevenção e combate a queimadas, que se intensificam nesta época do ano em várias regiões do país. Com o tempo seco, até uma latinha, um pedaço de vidro esquecido, largado no meio do mato, podem aquecer e iniciar um incêndio. Por isso mesmo, a informação é fundamental. Para tirar dúvidas, esclarecer e dar dicas de como enfrentar o problema, estão aqui hoje com a gente João Carlos de Carli, da CNA, Genebaldo Freire Dias, do IBAMA, e o Major Barcelos, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Eu gostaria de passar a palavra agora para os nossos convidados para umas considerações iniciais sobre esse problema de prevenção e combate a incêndio. Por favor, João. Bom dia a todos. A prática da queimada na agricultura é uma prática antiga, da época do Neolítico, quando o homem deixou de vagar buscando a caça e resolveu parar formando uma sociedade. A primeira ajuda para fazer a agricultura foram as queimadas para fazer a limpeza do solo. Hoje nós observamos que essa queimada ela é prejudicial ao solo, é prejudicial ao produtor rural. Sabemos que com a passagem do fogo, vários dos micro e macronutrientes que estão presentes nos solos são desperdiçados, são evaporados, vão-se com as cinzas, na expectativa de que com essa queimada tenha uma nova saída, um broto novo da pastagem, que o animal gosta muito porque ele é tenro. Mas temos que observar que com o uso contínuo dessa queimada, faz um prejuízo ao solo. E com o tempo a sua pastagem vai degradando, com o tempo o seu solo vai estragando. Existem hoje tecnologias que a Embrapa disponibiliza, que nós aqui da CNA estamos buscando para depois disponibilizar aos produtores rurais, para que não utilizem a queimada, e sim utilizem essas práticas para que você faça a melhoria do solo, para que você faça a melhoria também do rendimento do produtor rural. Então, estamos aqui para dar essas respostas e a qualquer momento podemos repassá-las. Por favor, senhor Genebaldo, do IBAMA. Do Previfogo IBAMA. Do Previfogo. Bom, inicialmente, nossas saudações e dizer que fogo na vegetação é uma preocupação mundial e representa um dos maiores prejuízos que o ser humano pode impor ao ambiente natural. Porque tem consequências muito danosas, como o João Carlos já falou a respeito do solo, mas a queimada ela vai além de tudo isso, ela polui o ar, ela causa danos sociais e econômicos, você tem acidentes nas estradas, você tem aeroportos fechados, sem falar na quantidade enorme de animais que morrem. E o ano passado, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos casos extremos de prejuízos econômicos, de perda de safras inteiras, de equipamento agrícola, de casas e, infelizmente, de vidas humanas. Além disso, tem uma contribuição fortíssima para a mudança do clima. E os agricultores e as agricultoras sabem muito bem que inundação e seca não é uma coisa boa. Todos saem perdendo. O fogo também está intrinsecamente ligado à questão da segurança climática e logo ligado à questão da segurança alimentar. É uma preocupação no mundo e esses elementos eles aumentam a vulnerabilidade social, ou seja, as populações mais carentes terminam sofrendo as consequências disso. Mas nós vamos tratar desse assunto no decorrer da nossa conferência. Obrigada. Major Barcelos, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por favor. Bom dia. Eu trabalho no grupamento de proteção ambiental já há uns 13 anos. Estou ligado diretamente na prevenção e combate a incêndio florestal, trabalhando aqui no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O que foi falado pelo João e pelo professor Genebaldo é uma coisa muito importante que as pessoas eles não levam muito em consideração na hora de realizar uma queima. Sim, porque o interesse deles é a limpeza ali do pasto, é a limpeza do local que ele necessita, tá? Usando essa técnica. E nós sabemos o quanto isso é prejudicial, tanto para o solo, tá, como para a sociedade e a comunidade em volta, porque, como o professor Genebaldo lembrou aqui, ele interfere no ar,
tá? Fauna, flora, solo. Então, isso causa um problema coletivo da comunidade ali, que por exemplo, a fumaça. Tá? A fumaça interfere aí já tem alguns levantamentos, né, da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, a respeito do impacto da fumaça. Então, isso aumenta os problemas respiratórios e, em consequente, os leitos nos hospitais. Então, isso gera uma cadeia de fatos que interfere diretamente na vida social da comunidade ali em volta dessa área afetada. E estamos aqui para tirar as dúvidas, né, que surgirem a respeito dos incêndios florestais, o que o Corpo de Bombeiro faz, né, e as sugestões. Então, a gente está aqui para poder ajudá-los. Ok, então, como o nosso foco é ajudar o produtor rural, eu gostaria de começar com uma pergunta que chegou pelo Facebook, da Laísa Cristina. Ela está concluindo pós-graduação em Educação Ambiental, tem como projeto realizar palestra para produtores rurais sobre o manejo consciente do solo, que abrange as queimadas. João, a pergunta é para você, então. Como convencer pessoas simples que atividades que seus pais e avós usavam não podem mais ser usadas? Principalmente, quais as alternativas sustentáveis e economicamente viáveis que podem ser tomadas em substituição a esse costume de botar fogo para limpar uma área? Não é difícil. Quando você consegue apresentar para o produtor rural o problema que é causado à queimada, quando ele consegue entender essa mensagem repassada, eu não acredito que seja difícil você fazer esse convencimento. O que pode acontecer é que o difícil é você repassar para ele as novas atividades, essa nova atividade que vai fazer contraponto ao uso do fogo. Hoje nós temos problemas com a transferência de tecnologia da universidade, da Embrapa, de estudos para o produtor rural, e por conta disso, nós aqui da CNA elaboramos um projeto, já está em fase de autorização pela nossa diretoria, acreditamos que em outubro já devemos estar começando. É um projeto dividido em 4 fases, mas nenhuma das 4 vai ser uma posterior, as 4 podem ser elaboradas ao mesmo tempo. A primeira, nós colocamos que seriam dias de campo, nós compareceríamos a exposições, a eventos do Senar, feiras agropecuárias, e nós demonstraríamos o problema da queimada e, depois de buscarmos a Embrapa, nós repassaríamos, no mínimo, a informação da tecnologia existente e o que ela pode ajudar. Com isso, o agricultor vai ter como buscar uma informação mais aprofundada para tentar diminuir o uso da queimada. A segunda etapa, nós colocamos nos municípios onde tem a maior quantidade, concentração de focos de calor, de queimadas, em todos os cursos do Senar, estamos querendo colocar, pelo menos o inicial do curso, palavras, mostrar os problemas, com uma educação ambiental, já usando esse momento que o produtor rural já está aberto para observar a tecnologia. Por exemplo, no curso de pecuária de leite, podemos falar de educação ambiental em relação a queimadas. E a terceira fase, nós vamos colocar, um curso de combate inicial a incêndio florestal. Estamos em conversa com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com a Defesa Civil Nacional, com a Força Nacional, que também está tratando com bombeiros, para que a gente adapte, que a gente consiga usar o material do produtor rural, o seu trator, a sua tobata, a sua pequena máquina, a sua enxada, a sua bomba costal, para que a gente consiga utilizar esses equipamentos que estão na nossa mão no dia a dia para fazer o combate inicial até a chegada dos brigadistas. E o último, terminando aqui, é formação do brigadista junto com o pessoal do IBAMA, de Preve Fogo. Nós queremos fazer um curso onde formaremos brigadistas, e ele pode ficar à disposição para quando o IBAMA um dia necessitar do apoio desse pessoal, ele mostrar que ele está apto a ser convocado pelo IBAMA. Ok, João. Professor Genebaldo, Luiz Augusto de Tocantins, ele quer saber o que é uma
queima controlada, que o João citou também, e se existe uma lei sobre a queima controlada. É algo que eu nem gostaria de falar sobre, porque tudo que a gente quer é que não exista mais isso. Mas ainda é um mal que se torna necessário em alguns casos. A diferença entre uma queimada e um incêndio florestal, uma queimada controlada, você vai queimar uma área da sua área, que eu espero que você não precise fazer isso, mas você precisa de autorização dos órgãos de meio ambiente. No teu caso, do órgão de meio ambiente do seu estado, ou então, supletivamente, ao IBAMA do seu estado. Daí você é orientado aos cuidados que precisam ser tomados para isso. O horário, vento, quantidade de pessoas para fazer isso. Então existe isso. Agora é algo que a gente quer ver desaparecer, porque o Brasil ele é muito criticado lá fora por ser um dos últimos países do mundo que ainda usa o fogo na vegetação como manejo, que é algo muito primitivo, muito antigo e precisa mudar, né? Então a gente precisa ganhar essa escalada evolutiva aí. Veja que há um tempo atrás a gente não escovava os dentes. Hoje é uma prática normal. Mas a gente ainda escova, tem a pia próxima do vaso sanitário. E tem pessoas que dão descarga com a tampa do vaso sanitário levantada. E aí os germes passam para a escova de dente. Então agora, não. Você vai dar a sua descarga, tampa fechada. Escova de dente afastada desse lugar. Mas a gente não fazia assim. E escovava os dentes com coliformes fecais. Então, são mudanças que vão acontecendo. Quando você pega uma semente e põe no solo, você põe uma semente de abóbora, não vai nascer um pé de melancia. Por que isso? Que mistério é esse? Que está contido naquela coisinha pequena. E por que tem solo que produz e outro não? Esses mistérios, esse fascínio, como a vida é gerada, é preciso que se entenda isso, que se mostre isso. A partir do momento que você percebe esses mecanismos que permitem que a vida exista, a gente vai entender por que o fogo é tão agressivo a esses seres que permitem que a vida exista. Então já é a hora de mudar isso. Major Marcelo, o senhor Ariovaldo, aqui de Goiás, ele quer saber se quando ele vai fazer uma queima, ele tem que avisar o corpo de bombeiros que ele vai fazer essa queima. Como que ele pode fazer a queima evitando os riscos? Como o professor falou, né, o ideal seria que ele não utilizasse o fogo nessa limpeza aí desse terreno dele ou o que seja. Mas se ele for usá-lo, ele tem que comunicar, ele tem que primeiro pedir autorização, né, ao órgão estadual ou ao IBAMA local, para realizar a queima e avisar o corpo de bombeiros, tá, daquela queima controlada, senão o que acontece? O corpo de bombeiros, ele desloca as viaturas e pessoas para aquele local que não faz necessário o corpo de bombeiros. Ali o quê? Fazendo com que outras localidades que necessitem do combate em si, propriamente dito, né, esperem por uma saída do corpo de bombeiros que foi em vão. Então, o senhor deve avisar o corpo de bombeiros, pedir autorização e tomar todas as precauções necessárias para essa queima, que é acerar, levar em consideração a direção do vento e hora de queima, igual o professor já falou aí anteriormente. Ok, mais uma pergunta para o professor Genebaldo. Otávio, de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: quando uma queima controlada, autorizada pelo IBAMA, causa a morte de animais silvestres, qual o procedimento a ser tomado? Chorar muito, se lamentar muito de ter iniciado essa queimada. Ou seja, será que não existe uma outra forma de você manejar toalhas sem usar fogo? Porque, veja bem, o fogo, as crendices de que você consegue ficar livre de praga e limpar terreno com fogo, isso é conhecimento da década de 40, década de 50. Você não vai conseguir ficar livre de praga com fogo. Você não vai melhorar o seu solo e a sua produção com fogo, porque o fogo destrói a vida do solo. Os primeiros 10 centímetros do solo tem muita vida. Para você ter uma ideia, tem mais vida nesses primeiros 10 centímetros de solo do que no planeta como um todo. Se juntar o planeta inteiro, a vida toda está nos 10 centímetros de solo. Se você queima, você elimina aquilo tudo ali. Lá é lamentável encontrar, e não tem uma cena pior
e o Marcelo pode reforçar isso, uma cena mais triste do que após uma queimada, você encontrar um ninho com os filhotes esperando a mãe chegar, que não vai chegar mais nunca. É muito triste você encontrar uma série de animais que os pais morreram e os filhotes estão lá. E cada vez que morre um animal silvestre, o ser humano fica mais só, porque eles estiveram aqui muito antes da gente. Nós somos uma espécie nova. Eles estão muito antes da gente. E eles fazem parte dos sistemas que permitem que a vida exista. Então, agora, esses animais que morrem, infelizmente, a saída é sepultá-los, tristemente. O mais importante seria que essas cenas não acontecessem mais. Porque nós, como o João Carlos já falou, nós já temos alternativas para isso, né? Os nossos cientistas já desenvolveram formas de fazer isso, e essas formas estão disponíveis. É buscar isso e tirar a ideia de queimada na vegetação da cabeça do manejo da sua terra, que ele não vai ajudar você em nada. Finalmente, uma queimada é algo extremamente egoísta, porque você está preocupado em resolver o seu problema. Mas você já percebeu que quando você queima, a fumaça não vai ficar na sua terra? Ela não vai ficar no seu terreno. Ela vai para os vizinhos, ela vai para quilômetros de distância e vai infernizar a vida das pessoas. As pessoas vão adoecer, os idosos, as crianças vão adoecer com aquilo ali. Ok. Outra pergunta para o senhor. É do Lázaro, da Bahia. Ele quer saber qual é a melhor época do ano para fazer um acero em volta da propriedade. Bom, aí varia de uma região para outra. Você tem que buscar informação das pessoas que estão há mais tempo no local. Qual é o período que começa o período de seca? As chuvas começam a ficar mais escassas. É a hora de você começar a preparar o seu acero. É bom registrar um histórico. Agora, como o clima está completamente louco, você não pode mais confiar em dados históricos, a coisa mudou completamente. É bom se basear nos resultados dos últimos 3 anos só. Como é que aconteceu nos últimos 3 anos? Nesse período, a chuva já começa a ir embora, a vegetação começa a ficar seca, é a hora de você preparar seu acero. Não deixa para quando já estiver tudo seco. Ok. Mais uma pergunta para o senhor do Jean de São Paulo. Ele lembra que nessa época do ano tem muito fogo em beira de estrada, né? Que se espalha acidentalmente e atinge as propriedades rurais. Ele quer saber de quem é a responsabilidade por esse fogo na beira das estradas, do governo ou do produtor rural que está ali ao lado da estrada? Da consciência de quem colocou fogo. Porque não há fiscalização no mundo capaz de pegar o criminoso. Porque se nós temos 500 criminosos, 500 pessoas insensíveis, irresponsáveis, egoístas, não existe fiscalização no mundo para isso. O fogo com ponta de cigarro é uma grande encrenca, isso daí. Que nós nunca conseguimos provar que a ponta do cigarro induz o fogo direto. Parece que alguém para e coloca fogo, deliberadamente. Nós já fizemos experimento com convênio com a Universidade Católica, por exemplo, aqui no Parque Nacional de Brasília, para ver essa história da ponta do cigarro. Nós experimentamos com um carro a 10 km por hora, a 20, a 30, até chegar a velocidades altas, e num período de seca. Não chegou a 1% o caso de que uma ponta de cigarro fez isso. Alguém vai, desce e deliberadamente põe fogo. No Chile, 100% dos incêndios são de origem criminosa. Os dados que nós temos no ano passado, de origem criminosa, chegaram a 33%. Só que os dados desse ano já estão chegando a mais de 50%. Então, é uma questão de inconsciência mesmo. Eu acho que o Major podia complementar isso, porque a gente vive aqui em Brasília, nessa época, no Cerrado todo, né? A gente vê muito fogo, até aqui dentro da cidade, essa semana mesmo, incendiou um restaurante, e o fogo começou, pelas informações que se tem, num matagal perto do restaurante, né? Qual é a opinião de vocês, do Corpo de Bombeiros, em relação a isso? Bom, igual o professor falou a respeito dos incêndios criminosos, né, que ano passado estava na casa de 30%, esse ano já está na casa de 50%. Mas uma coisa boa de se lembrar é que mais de 93% é causado pelo homem. Então você tem um criminoso que o cara teve a intenção de iniciar um incêndio, que é esse de beira de estrada, que o cara para realmente o carro, pasmem, mas o cara para o carro, desce e toca fogo.
Então, esse é o criminoso, 30% a 50% aí, 30% ano passado, 50% esse ano, conforme o professor passou. E mais de 93% dos incêndios no país ocorrem por causa humana. Ou é a limpeza do pasto, ou é a fogueira do acampamento, ou o criminoso. Então, você tem aí que 93% dos nossos incêndios poderiam ser evitados, porque ele tem o quê? A causa humana. Tá? Isso daí que foi falado a respeito do incêndio que teve em Brasília aí anteontem, né? Então, isso ocorreu ano passado no norte, lá do Mato Grosso, que teve uma cidade que pegou fogo lá, várias residências, várias serrarias, que o incêndio começou na incêndio florestal que entrou na cidade, né? Aí tem uns fatores, vento, topografia, que facilita. Então, esse restaurante ele era de palha, né? Então, foi o que facilitou. Ano passado, nós tivemos aqui em Brasília também um incêndio no Hotel Fazenda, tá? Que foi também, iniciou no incêndio florestal, colocaram fogo na beira da estrada e o fogo se alastrou e queimou, assim, vários chalés do Hotel Fazenda. Então, é uma preocupação nossa e são esses incêndios, né, ocasionados pelo homem. Se o cara tem a intenção ali mesmo de provocar um incêndio, a gente não sabe o que leva, né, uma pessoa a fazer isso. E também esses outros 50% aí que o cara coloca um incêndio, coloca o fogo e não toma as precauções, né? Então, que são os outros 50% aí da causa humana, totalizando aí entre 90% e 93% de causa humana. João, você quer complementar também? Houve, há 20 dias, na Câmara dos Deputados, um seminário que tratava de queimadas, mais especificamente no estado do Tocantins, onde foi apresentado uma técnica interessante, que não é de ação da CNA, é de uma ONG, ela estava presente, e que a ideia que ele deu era de utilizar esses espaços à beira da rodovia com plantas que sabe-se que ela não pega fogo na época da seca, leguminosas. Ele até colocou o uso agrícola daquela área, porque o agricultor, na época da seca, ele vai fazer a limpeza, não vai ficar aquela palhada, aquela macega alta. Então, existem formas de você tentar não deixar aquele combustível, aquele combustível está à disposição desse infrator. E você utilizar de outras formas, que ele usou uma espécie leguminosa que dá uma flor amarela, que, segundo ele, faria uma beleza na beira das estradas, e que também o governo, junto com o produtor rural, poderíamos tentar fazer uma ajuda em relação a diminuir essa disponibilidade de combustível para que esse fogo não entre dentro da propriedade também. O senhor Rodolfo, lá do Ceará, professor Genebaldo, ele disse que ele conhece o programa Preve Fogo, sabe dos riscos de usar a queimada para limpar o pasto ou mesmo o terreno da propriedade, mas ele não sabe a diferença entre uma queimada e um incêndio florestal e diz que os agricultores não são criminosos. O senhor pode explicar essa diferença? Sim, uma queimada é essa que você diz programa que vai limpar a sua área. Eu vou até trocar essa palavra aqui, quando a gente diz assim, com autorização para queimar, para limpar o terreno. Você não vai limpar o terreno, não. Você vai empobrecer o terreno e infernizar a vida das pessoas em volta da sua área e atrapalhar a tua produção adiante. Então, a coisa precisa ser repensada. Então, a queimada é quando a pessoa deliberadamente põe o fogo numa área limitada e com a autorização da agência competente. Isso é uma queimada. Quando essa queimada sai do controle, escapa ali e pega fogo em outras áreas, se torna um incêndio florestal. Então, um incêndio florestal é um fogo fora de controle. E os prejuízos são fantásticos. Para o senhor de novo. O Francisco de São Paulo, ele disse que ficou sabendo que tem que ter essa autorização para o uso da queimada. Ele quer saber como funciona, onde ele deve pedir e quais são os órgãos responsáveis e ainda quem faz a fiscalização. Qual é o estado dele? Ele é de São Paulo. De São Paulo é o seu órgão estadual do meio ambiente. Ele que emite essa licença e quem faz e quem efetua a fiscalização. E o IBAMA age supletivamente. Mas eu recomendo que você não peça licença nenhuma, não. Esqueça esse negócio de queimar. Faz outra coisa aí. João, para você, a Andréia, do Distrito Federal, ela gostaria de saber alguns exemplos de boas práticas
na agricultura que possam substituir a queimada? Fazer a recuperação da pastagem. Você fazendo a recuperação da pastagem durante a época da seca, você não vai ter uma pastagem inutilizada, que é porque muitas vezes o agricultor toca fogo, que é para que tenha aquele broto novamente. Uma das coisas que a Embrapa coloca é o plantio direto na palha, que chamamos de plantio direto, que você não tem o porquê de você ter que fazer aquela limpeza para fazer a sua agricultura. Consegui, em conversa com a Embrapa, eles apresentaram uma gama de formas de você não utilizar a queimada e que se adapte à sua região. Dependendo do que você vai fazer, depende qual o tipo de cultura, qual o tipo, se é uma pastagem, se é uma agricultura, o tamanho da propriedade. Então, para cada tipo, existe uma tecnologia disponível pela Embrapa. Exemplos que a gente pode colocar aqui a mais, puxando aqui de cabeça, a utilização da ureia com a cana-de-açúcar para alimentação para o gado, porque o gado consegue se alimentar daquela palhada seca. Existem várias. Então, é isso que nós, junto com o Senar, com o Instituto CNA, estamos conversando com a Embrapa para que a gente consiga disponibilizar, no mínimo, a existência dessa tecnologia e que ele consiga, junto à sua assistência técnica do Estado, que haja uma disponibilidade total de informações sobre essa tecnologia. Professor Genebaldo? O pré-fogo, ele pode dar uma pequena contribuição nisso. Você entrando, quem tem acesso, obviamente, se você na área rural, entrar no site do ibama.gov.br/pré-fogo, tem uma parte lá que são alternativas ao uso do fogo. Então, tem uma relação muito bem explicada de todas as outras alternativas que existem já estudadas e praticadas, orientadas pelos nossos pesquisadores, não só da Embrapa, da Emater, mas das universidades, dos grupos de pesquisa, disponíveis para orientar, pelo menos inicialmente, olha, existe essa quantidade enorme de formas de você fazer o manejo na tua área agrícola, esquecendo essa história de colocar fogo. E lembrando, só para colocar, obrigado, professor, por ter me lembrado, se a pessoa não tiver internet, uma área onde você não consegue as informações mais rápidas, que nem nós conseguimos aqui em região urbana ou com internet, o Senar elaborou um folder. Esse folder é uma filipeta, ela é uma reprodução de um folder do pré-fogo, onde lá coloca os danos que o fogo traz ao solo e também coloca alguns exemplos de alternativas ao uso do fogo. Esse folder vai ser disponibilizado em todas as federações e as federações vão repassar para os sindicatos rurais. Então, deve estar chegando no sindicato, acabei de receber a informação, já foi para a federação, já foi despachado, então, mais um pouquinho no seu sindicato, esse folder pode estar à sua disposição. Professor Genebaldo, ainda sobre isso, Rogério, de Alta Floresta, Mato Grosso, uma região que é bem de risco de fogo nessa época do ano, de seca, ele diz o seguinte: se a responsabilidade é de quem coloca o fogo, por que a culpa sempre cai em cima do produtor rural? E se foi o produtor rural que colocou o fogo, ele é o responsável. O grande problema do fogo é que a perícia sabe por onde começa. Né? Hoje você tem imagem de satélite, que tem uma resolução tão grande que dá para saber onde o fogo começou. E tem satélites passando aí a cada hora e meia. Mas nós sabemos que essa história de a gente ficar livre dessa situação é uma questão de que envolve educação, envolve a ação conjunta de diversos setores da sociedade. Não pode ser só o governo, assim como não pode ser só o agricultor, mas todos os setores vão precisar atuar em conjunto para a gente ficar livre dessa prática que é prejudicial para todos, principalmente para o agricultor, porque ele vai sentir na pele, em pouco tempo, o retorno, os efeitos disso daí. Né? Então, nós da área ambiental, nós não vemos o agricultor como vilão, em hipótese alguma. Nós vemos como as pessoas que estão no campo produzindo e que precisam de apoio técnico, que as pesquisas feitas se transformem em possibilidades de ação e que ele receba
o apoio, a ajuda, a cooperação para implementar isso. Nós sabemos que eles não têm resistência para isso, mas a ajuda precisa chegar lá. Professor, o Evandro, que também é lá do Mato Grosso, ele diz assim, como um sitiante, por exemplo, era multado às vezes até 10 vezes o valor da sua propriedade, em virtude de queimadas, ele gostaria de saber para onde vai o dinheiro das multas. O dinheiro vai para a vala comum do governo federal. Toda multa vai para uma vala comum. Né? O que nós gostaríamos é que não existisse a possibilidade de multa, que a gente banisse essas ações. Né? A queimada, você colocar fogo na vegetação, é hoje um dos maiores crimes que a pessoa pode cometer para a humanidade, e para as gerações que vêm aí, para os seus filhos, para os seus netos. Porque, além de tudo que nós já falamos, você prejudica o solo, a fauna, a flora, a água, a saúde das pessoas, tem algo muito grave, que é a mudança do clima. Eu estava conversando com o João Carlos, eu acabei de participar de um encontro com 18 países só sobre mudança do clima, em Washington. E se engana quem acha que essa história de mudança do clima é coisa de cientista, é coisa que isso acontece nos outros países. Muitos países que participaram disseram o seguinte: o clima mudou de tal forma na nossa terra que a nossa agricultura entrou em colapso. Então não dá para confiar mais na safra. E aí esses países estão precisando comprar alimentos lá fora porque não conseguem mais produzir os alimentos para se sustentar. E não tem dinheiro para comprar esse alimento. Então estão comprando alimentos às custas de dívida externa. Nós, brasileiros, estamos num paraíso. Porque os problemas com mudança do clima nosso, eles estão muito centralizados com inundações, com deslizamento de terra, esses eventos mais traumáticos, urgentes e pontuais. Não chegou a atingir em larga escala ainda a agricultura de larga produção, mas pode acontecer isso. E tem estudos que tem um mapa de vulnerabilidade do nosso país, feito pela Casa Civil há uns 3 anos atrás. Os nossos cientistas produziram o nosso mapa de vulnerabilidade. E dentre os cuidados que a gente precisa ter para que essa mudança do clima não prejudique a produção e a vida das pessoas, uma das coisas mais centrais é o fogo na vegetação. Para você ter uma ideia, se você juntar todos os carros que tem no Brasil, juntar todas as indústrias que tem no Brasil, toda a atividade industrial, a quantidade de gás carbônico que isso tudo joga lá para cima é menor do que das queimadas. Então, é um problema grave, muito superior às emissões por conta de desmatamento e área industrial. Então, é realmente muito grave e a gente vai precisar da cooperação de todos os setores para a gente ficar livre dessa prática, que, enquanto a população era pequena, ela podia até servir, mas para 7 bilhões de pessoas na Terra não dá mais. E a responsabilidade realmente é de todo mundo, inclusive de quem mora na cidade. Tem uma pergunta aqui da dona Maria de Lourdes, aqui de Brasília, para o Major Barcelos. É o seguinte, ela diz: eu moro na cidade, não planto nada, e se eu me deparar com um incêndio em um terreno baldio ou mesmo numa estrada, qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? Então, como cidadão, você se deparar com um incêndio, você deve ligar 193, tá? O número do Corpo de Bombeiros, 193, liga, passa a localidade do incêndio. E uma coisa muito importante para a gente, do Corpo de Bombeiros, é você passar os pontos de referência e o local correto, porque os incêndios florestais ocorrem fora dos centros urbanos, né? Lógico. Então, a gente tem já a dificuldade ali de estar longe das nossas unidades de resposta. Então, na maioria das vezes, são áreas de difícil acesso. Então, o que é importante na hora de comunicar um incêndio é você comunicar o local, a proporção do incêndio e as vias de acesso mais próximas, ou mais fáceis de chegar ali naquele local. Tá? E pode esperar que o Corpo de Bombeiros vai retornar na hora que, após esse primeiro contato, vai despachar a viatura para o local e vai entrar em contato de novo com o solicitante. Então, assim, ligou para o bombeiro vai retornar para pegar esses pontos adicionais que facilitam, né, o acesso ao local. Então, diante dessa dificuldade de acesso e de distância que o Major citou agora, o seu Avelino do Mato Grosso, ele pergunta o seguinte: se a CNA, em parceria com órgãos governamentais, isso é para você, João, não poderiam auxiliar os produtores nos municípios, dotando os produtores ou o sindicato de equipamentos de combate a incêndio?
Dentro desse projeto que nós elaboramos e já se deve começar agora em outubro, na fase 3 e na fase 4 nós colocamos o treinamento do produtor rural. Nós colocamos o treinamento inicial, é aquele, começou um incêndio, o produtor rural ele já está naquele local, ele sabe que o problema está chegando na propriedade dele, então ele vai ter que agir o mais rápido possível. Mas uma coisa que nós temos que observar, que é importante também a vida da pessoa que vai tentar fazer esse combate, do produtor rural, da pessoa que trabalha para ele. Então, essa é a terceira etapa, coloca aqui esse combate. Então, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Nacional, a Força Nacional vai repassar instruções de como se portar diante do fogo e como tentar fazer o combate a ele. E a quarta fase, que é exatamente o treinamento do brigadista. Com o brigadista, aí sim a pessoa vai ter que fazer uma análise de esforço físico, uma análise mental daquela pessoa, porque ele vai estar dentro do foco, ou seja, ele não vai só fazer o combate inicial, ele vai ficar lá até o fogo acabar. No combate inicial, a nossa expectativa é que o agricultor ele chegue, tente fazer um acero, tente ajudar no combate inicial, já entre em contato com o órgão ambiental, o Corpo de Bombeiro do seu estado, o IBAMA do estado, avisando exatamente, que nem o Major colocou, avisando onde é que está o fogo, vias de acesso, e que na chegada da brigada, se ele quiser continuar, ele continua, assim, a pedido do combatente que vai estar lá presente, porque dependendo do local, chega a 3 a 5 dias para o brigadista conseguir chegar, porque os pontos de acesso, o local de acesso, as vias de acesso são complicadas. Se você não tem uma aeronave, não tem um helicóptero, eles vão ter um trabalho muito grande, de 3 a 5 dias de incêndio, o prejuízo é gigantesco. Então, é assim que nós, aqui do Sistema Sindical CNA, estamos tentando ajudar aos combatentes do fogo, assim como bem colocado, de que a gente consiga dar esse apoio inicial. Podemos utilizar a nossa grade, nossa enxada, nossa picareta, nosso machado, são equipamentos que nós temos à mão, e também estamos nesse projeto buscando parceiros, porque existem equipamentos específicos, abafadores, a bomba costal específica para o combate a incêndio, e esses equipamentos são disponibilizados muitas vezes pelo IBAMA, mas a verba nunca é suficiente para toda a demanda. Então nós vamos buscar parceiros para que eles nos ajudem a confeccionar kits e que a gente deixe esse kit próximo ao sindicato, à federação, à prefeitura, para que a gente possa também dar a nossa parcela de ajuda no combate ao incêndio florestal. Professor Genebaldo, o Paulo de Cândido Mota, São Paulo, ele pergunta qual é a multa para uma queima não autorizada. Esses números eu não tenho aqui. O senhor não tem na hora memória, aqui. Mas posteriormente, todas as outras perguntas que estão chegando aqui, a gente vai responder por e-mail. É bom as pessoas deixarem, que estão no nosso chat agora, deixarem os e-mails, que as perguntas não respondidas na webconferência vão ser respondidas posteriormente. Daí a gente encaminha qual é a lei, todas as informações a gente encaminha para ele. Tem a lei estadual também, né, que ela pode ser mais restritiva, a multa pode ser maior, então depende do estado também. O Jean, de São Paulo, que está nos acompanhando, já interagiu aqui com a gente, ele fala o seguinte, ele gostou dessa ideia que o João citou de plantar espécies resistentes a fogo na beira das estradas, ele achou uma grande ideia, e ele pergunta com quem ficaria o custo, com o produtor ou com o governo? Boa pergunta. O produtor rural vai estar se disponibilizando a ajudar numa área que não é dele. Aquela área que fica paralela a uma rodovia é uma área pública. Ele vai dar a sua hora de trabalho, ele vai dar a hora de trabalho do seu trabalhador, ele vai deixar de estar trabalhando na sua área. Isso é que nós devemos conversar também com os nossos governantes. Olha, nós queremos ajudar, nós vamos dar o nosso suor, nós vamos dar o nosso esforço. Como é que vocês podem nos ajudar? Disponibilizando sementes, adubo, a tecnologia, como podemos ajudar? Uma coisa que eu tenho observado, e nessa audiência pública na Câmara também foi colocado,
que em certos locais o produtor rural faz o uso dessa faixa marginal, que não é dele, mas ele faz o uso, para o plantio de espécie agrícola. Milho, soja, girassol, fumo. E o que acontece? O interessante é que aquela área, depois de utilizada, que sempre vai ser na época da seca que você vai fazer a colheita, você não vai deixar aquele material combustível à disposição, que nem a braquiária, que nem o andropógono, que são combustíveis fáceis de pegar fogo. Quando você faz essa limpeza, você planta soja, milho, girassol, e você tira, você deixa naquela quantidade muito baixa de altura daquela macega, daquela vegetação, você também está ajudando. O produtor rural vai estar lucrando, não tem como dizer, porque ele está utilizando uma área para fazer um cultivo, mas aquela área não é dele. Ele também pode levar uma multa porque está utilizando aquela área. Mas ele está ajudando também a diminuição dos incêndios que vêm dessa área, porque aquela área ali ela vai estar limpa. Então, é uma conversa que tem que ser feita junto aos órgãos ambientais, tem que ser feita junto aos órgãos que são os responsáveis pelas rodovias, se pode fazer essa autorização. Isso é uma ideia, isso é uma ideia lançada que a gente pode tentar, e foi muito bem aceita pelos deputados nessa audiência pública, que a gente pode tentar buscar o setor governamental para saber da viabilidade de utilizarmos essa tecnologia. Professor Ginebaldo, mais uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook, do canal do produtor. A Dirce Bolonha, ela gostaria de saber em que regiões do país ocorrem queimadas com mais frequências e quais são as motivações? A região norte, campeão mesmo é Mato Grosso do Sul. E a maior parte é incêndio criminoso mesmo, é uma questão de inconsciência. E é até uma razão de se falar que, enquanto a gente está oferecendo alternativas, isso é muito importante, apresentar as alternativas, porém a gente não está atacando o ponto principal, que é a educação. Por que as pessoas põem fogo? A troco de que uma pessoa põe fogo deliberadamente, vai lá e põe fogo? É claro que tem um grupo de pessoas que fazem isso, que são chamados piromaníacos. As pessoas que têm o desvio psicológico mesmo, de ir lá, gostam de ver fogo. Mas isso é um número pequeno. Precisa se investigar isso. A troco de que a pessoa liga para um gerente de um parque nacional e diz assim: vou colocar fogo no seu parque. Mas o parque não é meu, é seu. Para que você vai fazer isso? Não, eu quero ver o fogaréu à noite. Eu quero ver vocês correndo para lá e para cá. Então, o que leva a pessoa a isso? Nós estamos com números alarmantes de incêndios de origem criminosa. Então, nós falhamos em alguma coisa. A nossa educação não está boa. Os princípios básicos de ética, os valores humanos precisam ser resgatados. A gente vai precisar ter que trabalhar isso. Porque a fonte são a ausência desses valores. Porque quando uma pessoa, como o Major citou, para na beira de uma estrada, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, vai e põe fogo, será que ele não tem consciência do que vai acontecer dali para frente? O número de pessoas que vai ser prejudicado com aquilo, o risco de morte, perda de patrimônio, prejuízo para a fauna, para a flora, para a qualidade do ar, para o clima. Será que a pessoa não pensou em nada disso? Então, que tipo de formação familiar nós tivemos que as pessoas não mais enxergam isso? Essa cadeia de responsabilidades. Então, há uma necessidade de se trabalhar nessa dimensão. Major, seguindo essa linha, a Maria, ela não diz de onde que ela é, mas ela está participando do nosso chat. Ela disse que fogos de artifícios lançados pela prefeitura caíram numa área rural, queimando boa parte dos eucaliptos e do pasto. Qual é o procedimento a ser adotado? Aqui em Brasília, para se utilizar os fogos de artifício, a pessoa deve pedir autorização ao Corpo de Bombeiros, que é feita uma vistoria no local, que já tomando todas as providências, né, para evitar que o incêndio, até mesmo na área urbana, pode cair numa cobertura, igual desse restaurante, que pegou fogo na quinta-feira, pode cair em cima de uma cobertura de palha e pode iniciar um incêndio. Então, aqui em Brasília é dessa forma. Como ela não especificou a localidade que ela é, mas
se for usar os fogos de artifício, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, tá? Tem um pessoal responsável por isso, vai lá, faz uma vistoria e autoriza ou não o uso, tá? Na maioria das vezes a pessoa usa e não pede autorização a ninguém, ela inicia ali com uma comemoração ou o que seja, e foi isso, né, ocasiona esse tipo de incêndio florestal e até mesmo incêndio urbano. E como essas pessoas que foram prejudicadas podem responsabilizar a prefeitura? Deve-se ir na delegacia, registrar uma ocorrência, né, porque o incêndio é um crime, tá, é previsto no Código Penal e tudo, então ele vai-se à delegacia, é pedido uma perícia, e se for comprovado mesmo que foi ali por imprudência, né, uma negligência do órgão ou da pessoa, né, que ateou o fogo, ela inicia-se ali o processo na esfera judicial. João, você quer complementar? Eu gostaria de complementar dando até um alerta ao produtor rural. A partir do momento que a sua propriedade foi vítima de um incêndio florestal, a sugestão que nós damos é que você rapidamente se dirija a uma delegacia, que nem o Major colocou aqui, lembrou bem, se dirija a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência, informando do fogo, de onde veio, culpados, eu não sei se você vai poder colocar, mas você pode dizer de onde veio, porque a perícia pode ir ao local exatamente para resguardar o produtor rural. Nós recebemos alguns e-mails essa semana, eu vi também na mídia, alguns produtores rurais reclamando em relação o fogo ter chegado na propriedade dele e ele ter sido multado. Então, a sugestão que eu dou para você se resguardar desse problema, chegar na delegacia, solicitar um boletim de ocorrência, solicitar uma vistoria, uma análise de onde começou esse fogo, para você também se resguardar e, se essa perícia descobrir quem foi o culpado, você judicialmente correr atrás dessa pessoa para que ela arque com os prejuízos da sua propriedade. Professor Genebaldo, o José Maria de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: se ele precisa de autorização para queimada para qualquer tamanho de propriedade. Ele cita, por exemplo, um terreno pequeno, apenas no fundo do quintal da propriedade dele. Qualquer tamanho de propriedade tem que ter autorização para uma queima controlada? Qualquer tamanho de quintal é bom você não queimar. Deve ter uma outra. Se você é tão pequeno assim, essa sobra que você tem, faz uma compostagem. Mas não queima não, que você pode receber uma reclamação dos seus vizinhos e chegar uma multa para você, de um vizinho que reclamou. Porque as pessoas não aceitam mais isso, de alguém resolver o seu problema queimando e infernizando a vida das outras pessoas. Então existem outras formas de resolver esse problema que não o uso do fogo. João, o senhor Herculano de Pernambuco, ele disse que ouviu falar de um programa chamado ABC. Ele quer saber qual é esse programa e o que ele financia. Na safra passada, o governo disponibilizou uma linha de crédito que a gente chama ABC, Agricultura Baixo Carbono. E essa linha de crédito incentiva o produtor rural a utilizar outras tecnologias que faça exatamente essa diminuição da disponibilização do carbono na atmosfera. Para esse ano, eu tenho um levantamento aqui, para essa safra vai ter um montante de 3,15 bilhões de reais disponíveis para você fazer recuperação de área degradada, implantação e ampliação de sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, uma tecnologia muito boa que a Embrapa está fazendo agora. Correção e adubação do solo, implantação de práticas conservacionistas do solo, implantação e manutenção de florestas comerciais, implantação de agricultura orgânica, dentre outros. Então, já é uma atitude dentro do Ministério da Agricultura que a CNA está participando dessa agricultura baixo carbono, e essa resposta dada pelo Plano Agrícola mostra que é da importância que o governo está dando para que mude-se esse pensamento do uso do fogo para as novas tecnologias. Uma coisa que a gente tem que observar é que o maior bem que o produtor rural tem hoje e que vai repassar a seu filho e a seu neto é o seu solo. A partir do momento que você começa a estragar o seu solo, você está começando a dar problemas para o seu filho e para o seu neto. Se você conseguir repassar para ele um solo
melhor do que você recebeu por conta da falta de tecnologia na época do seu pai, do seu avô, se você conseguir repassar isso para o seu filho, para o seu neto, você vai ter certeza que ele vai se lembrar muito dessa atitude do pai. Então, o Ministério da Agricultura agora, junto com esse plano de safra, está disponibilizando essa linha de crédito. E ontem eu estive até no banco para tentar mais informações sobre essa linha de crédito. Está disponível. Já fui, já vi, está disponível. Só tem que fazer o seu projeto e fazer o pedido desse financiamento. Então, João, para ficar bem claro, qualquer produtor ele pode pegar, ir no banco, se dirigir e pegar essa linha de financiamento. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um projeto? Que projeto é esse? Vamos tentar ajudar um pouquinho mais o produtor rural. Ele tem que exatamente se adequar às exigências do banco. O banco ele tem as suas exigências. Acredito que de banco para banco podem haver diferenças nas exigências, mas são exigências simples que você tem que ter, que você acredita, posse da terra, você tem o documento da posse, o documento de propriedade, você tem que mostrar que a sua propriedade está em ordem, não tem nenhum problema com ela. É como se fosse um financiamento comum que você tira para a sua safra. Só que eles estão dando uma ênfase a essa nova tecnologia para você tentar migrar um pouco desse tradicional que é utilizado para essa nova tecnologia que nós também acreditamos que vai trazer um pouco mais de renda para o produtor. Além de você estar recuperando ou melhorando seu solo, você pode trazer um pouco mais de renda. O senhor quer complementar, professor, por favor? Dizer que, mais uma vez falando daquele encontro que eu participei com 18 países, é bom que o produtor saiba que o Brasil hoje é visto lá fora, não é só como um país rico, né? Hoje somos o 7º país mais rico são 206 países, nós somos o 7º, então nós não somos um país pobre. Precisamos só distribuir um pouco mais essa riqueza. Mas a gente já é visto lá fora como um país altamente inovador. O nosso setor empresarial, ele muda rapidamente, ele se adapta rapidamente, ele não tem aquele ranço de muitos países mais antigos de não querer mudar as coisas. Então a gente nota que as inovações estão vindo muito rápido. O nosso próprio modelo de agricultura, de agropecuária uma elogiado. Proposta de agricultura de baixo carbono. Isso é decorrência de nós termos uma política nacional de mudança do clima. Agora, dos 206 países, quantos países têm política para mudança do clima? Não chega a 20. Então, nós realmente estamos no topo, nós estamos na ponta disso. Nós acreditamos que nós estamos no caminho certo. Ok. Professor, é para o senhor de novo. Assim não vale. O Afonso do Mato Grosso, ele está questionando por que ele não pode fazer queimada, mesmo a queimada controlada. Não é que não pode, é que é questão de consciência. Você acha que isso vai resolver seu problema? Mas ele questiona assim, se ele não tem outra alternativa, uma coisa que é aquilo que a primeira pergunta da nossa webconferência. É uma tradição, a gente sabe que é errada, que é difícil mudar a mentalidade. Mas muda. Né? Como ter acesso a essas tecnologias novas? Vamos tentar ajudar um pouquinho melhor o seu Afonso a entender esse processo. Olha, você lembra que as pessoas... Você lembra como é que eram tratadas as doenças antigamente? Quando descobriram a radiação, a primeira aplicação da radiação foi para curar a asma. Então, o sujeito dava uma bombada de radiação na boca do sujeito, ele curava a asma e morria de câncer de leucemia depois. O tempo foi mostrando que aquilo era errado. Então, é uma questão de evolução. Nossos avós faziam assim, não significa que nós temos que continuar fazendo, se a gente já percebe, os tempos mudaram, as consequências são muito claras e a gente vai precisar mudar. Agora, se você quer queimar sua área, existe a lei que ampara você queimar a sua área. Mas para isso você vai ter que se dirigir à sua agência do meio ambiente, no caso do seu estado, a sua agência do estado, e pedir autorização para isso. Para que existe essa possibilidade de você queimar a sua área. Mas para isso você tem que pedir autorização e seguir todas aquelas recomendações. Não é que não pode queimar. Nós estamos numa situação assim, olha, você não pode fumar. Você sabe o que vai acontecer com você se você fumar. Mas às vezes você não vai chegar para você obrigar que você não vai fumar. E outra coisa, se você olha aquelas coisas que estão na carteira do cigarro, aquelas imagens, se aquilo lhe convencesse as pessoas, ninguém fumava mais. Mas não é assim. Isso tudo passa pela
você internalizar, você colocar para dentro de você se é certo isso que eu estou fazendo, se é certo para os meus descendentes, se é certo para os meus vizinhos, para a minha comunidade. Será que eu não posso fazer um esforço um pouquinho maior e encontrar uma forma de fazer isso diferente? Major, por favor. Pode ser que esse questionamento deles seja a respeito da proibição da queima controlada, porque alguns estados, como é que é mesmo o nome dele? É o seu Arioval, não, é o Afonso, seu Seu Afonso, de Mato porque Grosso do alguns Sul. estados, seu Afonso, na época da estiagem, um período mais crítico da seca, é proibido qualquer tipo de queima, até mesmo as queimas controladas. Pode ser que isso esteja ocorrendo no estado aí do senhor, porque além da lei amparar, cada estado, além do IBAMA, né, ele faz ali a sua autorização. E eu tenho conhecimento que alguns estados, no período mais crítico, é proibido a queima. Então, ou ele se adequa às datas que são permitidas, ou ele não vai poder queimar naquela época do ano. Bingo. Uma coisa interessante também, exatamente no Mato Grosso do Sul, em algumas reuniões que eu participei representando a CNA em conselhos de meio ambiente, é que em muitos lugares eles colocam como, em muitos lugares não, na região do Pantanal, tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, eles elogiam hoje o uso do gado, porque hoje o gado nessa região é chamado de o bombeiro do Pantanal. Porque o gado, o Pantanal hoje, por conta das alterações que sofreram durante os últimos anos, se você não deixar o gado em cima da pastagem, vira uma macega, que é uma quantidade de material seco muito alto, que prejudica tanto a fauna local, quanto é um material combustível para incêndio. E o boi hoje, quando bem manejado, utilizando a tecnologia, quando ele bem manejado, ele consegue abaixar a altura dessa macega, para que, e isso diminuindo a quantidade de material de combustão, você também evita o incêndio. Ou seja, então, devemos evitar o fogo. É aquilo que eu estou dizendo. É permitido? Não existe restrição. Só assim, a restrição pura e simples. Você tem épocas que você não pode. Você tem que observar que você tem vizinhos, que você vive numa comunidade, que seus filhos podem ter problemas respiratórios, seus vizinhos, seus parentes. Então, por isso que a CNA está buscando, junto com o Senar, Instituto CNA, essa mudança de pensamento do produtor rural. Não proibindo, dizendo, não, você não vai fazer, nós CNA somos contra, então vamos começar a ir contra você. Falando, não, é mostrando que existem tecnologias melhores para o não uso do fogo. Então, nós vamos convencer e não obrigar. Nós queremos convencer o produtor rural de que existe tecnologia melhor para que exatamente ele não tenha que utilizar o fogo. Se tiver a necessidade extrema de usar o fogo, é que nem foi colocado pelos dois colegas. Não existe a restrição, mas você tem que seguir regras, e essas regras são bem fortes e as multas não são pequenas. Bom, a gente está chegando ao fim dessa nossa webconferência. Eu gostaria de uma palavra final do Major Barcelos e do professor Genevaldo. Por favor, Major. Bom, senhores, igual foi falado aqui, né, nessa videoconferência, então vamos evitar o uso do fogo, tá? Já tem várias tecnologias aí disponíveis pelos órgãos estaduais e federais, mostrando, né, que existem outras formas aí de se obter um resultado muito melhor do que esse que é falado, né, professor, como a limpeza, que não é a limpeza, você está o quê? Tirando ali os nutrientes do seu solo. Então, vamos evitar aí o uso do incêndio. Caso seja necessário o uso, em último caso, procure, né, os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, o Corpo de Bombeiros local, agende a sua queima, peça autorização, informe o Corpo de Bombeiros, os órgãos competentes, tá? E tome muito cuidado. E abra a mente, né, para essas novas tecnologias e vamos tentar aí acabar com diminuir, né, esses 93% dos incêndios de causa humana. Muito obrigado. Professor. Vamos dirigir para eles. Está vendo a sobrancelha? Você sabe para que serve a sobrancelha? Sobrancelha. Imagina a gente sem sobrancelha. Quando você fica suado, o sol é salino, ele entra no olho. Não tem nada que é desenhado pela natureza que não tenha função.
aquele bichinho que vive lá na sua roça, que você acha que não tem função nenhuma, ele tem uma função. E certamente, se ele desaparecer, vai fazer falta em alguma coisa, e alguma coisa vai desmontar. Uma casa, ela não se torna completa se começa a faltar coisas ali dentro. Cada ser vivo que está na Terra, ele tem uma função, ele faz parte do todo. O fogo na vegetação é uma séria ameaça a isso. Então, a gente conta com a sua contribuição para enfrentar esse desafio. E conte com a nossa contribuição também. E dizer que a gente, felizmente, nós temos uma boa notícia, que o uso do fogo no nosso país está em declínio. Apesar de você ter muitos focos de calor, mas é uma atividade em declínio. Isso significa que já é resultado dos trabalhos que são feitos pelos diferentes setores, pela educação, pelo Corpo de Bombeiros, né, por vocês aqui. É algo que começa a aparecer os primeiros resultados. Né? O uso está em declínio e a gente espera que continue assim. Ok. João, qual é o seu último recado? Procure o seu sindicato. Nós vamos disponibilizar, já está disponibilizado o folder, nós queremos só fechar mais alguns detalhes junto ao Previfogo do IBAMA e junto ao Corpo de Bombeiro, Força Nacional e Defesa Civil, de como nós podemos elaborar um curso de combate inicial e o curso de Previfogo para que a gente disponibilize para o produtor rural e o seu trabalhador rural. Então, fiquem em cima do sindicato, solicitando que o presidente faça um encaminhamento ao Senar Nacional para que esse sindicato ou a sua federação, para que ele receba todas as informações e a pessoa que vai ministrar esse curso no seu município. E eu agradeço a todos. Nós chegamos ao fim dessa webconferência sobre prevenção e combate a queimadas. Todas as perguntas que não foram respondidas aqui serão respondidas por e-mail. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, e em especial os nossos convidados, o Major Barcelos e o professor Genebaldo e o João da CNA. Muito obrigada e um bom dia a todos.